Continuando nossas aulas de matemática discreta, começamos na aula passada o capítulo 4, métodos de demonstração, tá? Então, vimos aqui que para provar um teorema, precisamos nos basear em alguns axiomas ou postulados, os fundamentos, né? Podemos usar equivalências e implicações lógicas e algumas regras de manipulação de álgebra e teoria dos conjuntos. Uma afirmação devidamente demonstrada é chamada de teorema, um resultado mais forte, que, para ser provado, pode precisar de resultados intermediários mais fracos, chamados de lemas. E resultados de teoremas são chamados de corolários, resultados imediatos, fáceis de provar com o resultado do teorema, chamamos de corolário. Tá? Também vimos que precisamos de definições, às vezes, daqui definindo o que é múltiplo, por exemplo, o que significa ser divisor, ou que um número inteiro divide outro, né? Aqui a definição de par, aqui a definição de ímpar, aqui a definição de número primo, tá? Ok? E vimos também conjecturas. Conjecturas são afirmações matemáticas que ainda não foram provadas verdadeiras, nem foram refutadas, ou seja, provadas falsas, claro. Então, vimos alguns exemplos famosos, a conjectura de Fermat, que agora é chamado de último teorema de Fermat, foi provado. A conjectura das quatro cores, que virou o teorema das quatro cores, porque também foi provado. A conjectura de Goldbach, que até agora não foi provada. E a conjectura de Mersenne, que foi provada falsa, foi refutada, né? Aqui eu queria lembrar, mostrar rapidamente um pouco sobre o problema das quatro cores, que é um problema bem interessante, tá? Então, vou mostrar aqui uma figurinha para vocês entenderem do que se trata esse problema. Aqui, por exemplo, o mapa do Brasil, os estados do Brasil, né? Então, queremos colorir o mapa usando quatro cores no máximo, tá? E essas cores tem que funcionar assim. Um estado está ligado a outro estado, ele não pode ter a mesma cor. Ficaria estranho, né? Esse aqui vizinho desse, e eles terem a mesma cor, a gente confundiria esse estado com esse. As cores diferentes indicam que são estados diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, foram usadas quatro cores: a cor vermelha, a cor azul, a cor verde e a cor amarela. Mas só tem um estado com a cor amarela, que é o estado de Minas Gerais. Por pouco, três cores não seriam suficientes, tá? Se não houvesse essa fronteira aqui, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, poderíamos usar vermelho aqui em Minas Gerais, tá? Aqui não há ligação com o Distrito Federal, poderíamos colocar vermelho aqui em Minas Gerais, bastariam três cores aqui para o Brasil. Mas no caso não dá, precisa de quatro cores, tá? Brasil. Outro exemplo é o mundo inteiro, né? O mapa do mundo. Ele também dá para ser pintado com quatro cores. O teorema diz que quatro cores sempre são suficientes. Aqui é um exemplo de que quatro cores são necessárias. O Brasil, né? Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, tá? Aqui, por exemplo, ó, o Brasil tem que ter uma cor diferente da Bolívia e do Paraguai e da Argentina, por causa aqui dessa fronteira. A Argentina tem que ser uma cor diferente da Bolívia, do Paraguai e do Brasil também, claro. O Paraguai tem que ser diferente da Bolívia, do Brasil, né, e da Argentina. Então, é obrigatório quatro cores aqui na América do Sul, tá? Mas aqui, por exemplo, na América do Norte, duas cores são suficientes, né? Vermelho e amarelo. Na América do Sul, tem que ter quatro cores. Aqui na Ásia, imagino, dê uma olhada aqui, imagino que isso aqui seja o Mar Cáspio, que sejam outros mares, né? Porque a cor azul aqui está confundindo com a cor aqui do Paraguai, por exemplo, né? Então, imagino que a Ásia bastem três cores. Talvez esse estado aqui, esse país aqui, talvez aqui seja um país que precise de quatro cores. Se não for por isso, três cores seriam suficientes para a Ásia, né? Ok? Então, aqui é um exemplo do problema. Então, foi provado que quatro cores são suficientes, provado matematicamente usando o computador, tá? Ok, continuando. Vamos falar agora de métodos de demonstração. Existem teoremas que têm muitas demonstrações diferentes. Qual é a melhor? É até certo ponto uma questão de gosto, depende para quem a demonstração é dirigida. Em geral, quanto mais curta a prova, melhor.
Mas há outros critérios, como a facilidade de compreensão, a simplicidade dos passos e etc. Existe, inclusive, um livro famoso chamado Proofs from the Book. Esse The Book aqui está em maiúsculo, porque era um mito que era falado por alguns matemáticos, como Paul Erdős, que como se Deus tivesse um livro, né, o livro em maiúsculo, né, o The Book, que tivesse todas as demonstrações matemáticas mais elegantes, tá? E o objetivo dos matemáticos é justamente descobrir essa demonstração matemática mais elegante para cada problema, tá? Então, esse pessoal aqui, eles compilaram as demonstrações matemáticas, algumas das mais bonitas, e colocaram nesse livro. Deixa eu mostrar aqui só a capa do livro para vocês conhecerem. Aqui da editora, né, que é a Springer, Proofs from the Book. Tá? Existe uma tradução para português também. Ok, voltando rapidamente, aqui sobre elegância, né, sobre beleza de uma demonstração. De modo geral, quando não sabemos se uma afirmação é verdadeira, nossa primeira preocupação é encontrar uma demonstração que nos convença, tá? Para convencer outras pessoas, entretanto, devemos tomar cuidado para que a demonstração seja, além de correta, também simples, clara e objetiva, tanto quanto possível. Às vezes nós queremos apenas nos convencer. Será que isso aqui é verdade mesmo? Então a gente faz alguma coisa assim, bem mais ou menos, não muito bonito, só para a gente ter certeza. Ah, vale sim. Então agora vamos tentar procurar aquela demonstração mais bonitinha, mais curta, que seja mais fácil de convencer. Há vários métodos de demonstração que são frequentemente usados em matemática. Em geral, a mesma demonstração pode ser reformulada e rearranjada de modo a se enquadrar em vários esquemas distintos. Tá? Ou seja, uma prova direta a gente pode transformar depois para uma prova por contradição ou uma prova por contrapositiva. Tá? Dependendo do caso, algumas dessas versões podem ser mais fáceis de encontrar, escrever e entender do que outras. No restante desse capítulo, vamos descrever algumas técnicas frequentemente utilizadas em provas. Vamos começar por provas, demonstração de implicação. Implicação lógica mesmo, né? Certo? Nós já vimos implicação lógica, é provar que o condicional é sempre verdade, tá? Implicação lógica. No decorrer de muitas demonstrações, temos que provar implicações da forma P condicional Q é sempre verdadeiro. Queremos provar que P condicional Q é sempre verdadeiro, ou seja, queremos provar que P, né, implica logicamente que, tá? Provar que P condicional Q é verdadeiro significa que P é equivalente, P implica logicamente que. Ou seja, se P é verdadeiro, então Q também é. A afirmação P é chamada de hipótese, premissa ou condição, e a afirmação Q é chamada de tese ou conclusão, tá? Perfeito. Método direto. No método direto de demonstração, supomos que a hipótese P é verdadeira e usamos uma sequência de proposições que são consequências lógicas das anteriores até obter a tese Q. Essa sequência de passos prova a implicação P condicional Q é verdadeiro, ou seja, P implica logicamente Q. Por exemplo, digamos que é preciso provar a afirmação: se M e N são inteiros pares, então M mais N é par. Podemos escrever a seguinte demonstração. Prova. Vamos assumir, né, no método direto, a prova direta, também chamado, nós vamos assumir que a hipótese é verdadeira e provar que a tese é verdadeira, não é isso? Então, vamos lá. Vamos primeiro supor que a hipótese é verdadeira. M e N são pares. Suponha que M é par, suponha que N é par. Agora vamos fazer conclusões a partir daí. Como N é par, pela definição de par, existe um inteiro R, tal que M é igual a 2R. Pela definição de par também, existe um inteiro S, tal que N é igual a 2S, porque o N é par. Tá? Portanto, então, M mais N é igual a 2R mais 2S, coloco 2 em evidência, 2R mais S. Por álgebra, só continhas, né? Seja T igual a R mais S, introduzimos aí uma variável T, que é o R mais S. Como R e S são inteiros, o T também vai ser inteiro. E M mais N é igual a 2T, então M mais N é par pela definição de par. Tá? Isso aqui está uma prova bem completinha, né? Se alongou até demais, a gente poderia encurtar muito mais isso, mas aqui para mostrar que dá para deixá-la
bem explicadinho, né? Pelo método direto, ok? Supõe-se que cada um dos passos acima é um raciocínio simples o bastante para ser aceito como válido pelo leitor. Estritamente falando, cada passo deveria ser uma aplicação de uma regra de inferência, tirada de uma lista fixa de regras que todos os matemáticos aceitam como válidas e fundamentais. Uma das regras comumente aceitas, por exemplo, é a regra de modus ponens, que nós já vimos. Se demonstramos que uma proposição P é verdadeira e que P condicional Q é verdadeiro, ou seja, P implica logicamente Q, então podemos considerar a proposição Q verdadeira, demonstrada. Mas, geralmente, qualquer das implicações lógicas vistas nos capítulos anteriores, né, que nós já vimos, pode ser um passo de uma demonstração. Outras regras são necessárias para lidar com quantificadores, nós já vimos também algumas. Na prática, os passos são escritos de maneira muito abreviada. Ninguém vai escrever uma prova tão explicadinha assim. Na prática, né, a prova é escrita de forma mais abreviada, supondo que o leitor consegue perceber as regras de inferência usadas nas entrelinhas e explicitá-las se for preciso. Por exemplo, a demonstração acima normalmente seria escrita da seguinte forma. Aqui também já não está tão curto o suficiente, ainda está um pouco alongado, né? Suponha que M e N são inteiros pares. Por definição do número par, existem inteiros R e S, tal que M igual a 2R e N igual a 2S. Logo, M mais N igual a 2R mais 2S, que é igual a 2 vezes R mais S. Como R é inteiro, S é inteiro, então R mais S é inteiro. Concluímos que M mais N é par pela definição de par. Tá? Então, está provado que se M e N são pares, M mais N é par. Aqui um outro modo mais curto ainda de escrever. Eu vou dar preferência a fazer assim mais curto, porque eu não vou ter tanto espaço aqui para escrever, mas vocês podem tentar escrever de um modo mais completo. Aqui está. M e N são pares. Isso implica que M igual a 2A e N igual a 2B para A e B inteiros. Tá? Isso vem da onde? Pela definição de número par. Isso implica também o quê? Que M mais N é igual a 2A mais 2B, que é igual a 2 vezes A mais B. Isso aqui vem por manipulação algébricazinha, né? Continhas. Como M mais N é igual a 2 vezes A mais B, A e B são pares, então A mais B é par. Perdão, A e B são inteiros, então A mais B é inteiro também. Então, 2 vezes A mais B, pela definição de par, também é par. Né? É par. Então, M mais N é par, porque A mais B é inteiro. Ok? Então, aqui está mais abreviado, mais sucinto. Né? Perfeito. Vamos ver aqui alguns exercícios. Exercício 4.1. Demonstre que o produto de um inteiro par por um inteiro ímpar é par. Eu vou tentar ser sucinto, né? M é par e N é par, prova direta, tá? Implica o quê? Que existe A e B, tal que M é igual a 2A e N é igual a 2B mais 1. Definição de ímpar e definição de par, né? Definição de par, existe um A, tal que M é igual a 2A. Definição de ímpar, existe um B, tal que N é igual a 2B mais 1. Então, quem é M vezes N? M vezes N é 2A vezes 2B mais 1. Boto 2 em evidência, fica 2 vezes A vezes 2B mais 1. Como B é inteiro, 2B mais 1 é inteiro. Como A é inteiro, A vezes 2B mais 1, inteiro vezes inteiro, dá inteiro. Como aqui é 2 vezes 1 inteiro, nós temos que o número é par. Ok? Exercício 4.2. Demonstre que se R é um racional diferente de zero, então 1 sobre R é racional. Então, seja R um racional diferente de zero. Tá? Portanto, R é igual a P sobre Q, com P e Q sendo inteiros diferentes de zero. Aqui não escrevi inteiros, mas está subentendido isso, né? Logo, 1 sobre R é igual a Q? É igual a Q sobre P. Por que o P e o Q tem que ser diferente de zero? O P tem que ser diferente de zero porque o R é diferente de zero, é dito no enunciado, né? Tá? Ok. Então, quem é 1 sobre R? Se R é P sobre Q, e P e Q são diferentes de zero, 1 sobre R é Q sobre P, com P e Q diferentes de zero. Né? Ou seja, 1 sobre R é racional, porque é um inteiro sobre um inteiro. Tá? Exercício 4.3. Demonstra que para quaisquer conjuntos A, B, C e D, as seguintes afirmações são sempre verdadeiras.
Se x pertence a A menos B está contido em C, interseção D, x não pertence a D, então x pertence a B. Isso aqui parece complicado, né? Mas vamos lá, pelo método direto. Vamos assumir que isso é verdade, vamos assumir que isso é verdade, e vamos assumir que isso é verdade. E aí a gente quer provar que x pertence a B. Então, partindo de x pertence a D, nós temos o quê? Se x não pertence a D, quer dizer, então ele não pode pertencer a C interseção D. Porque C interseção D, tem os elementos que estão em C e também estão em D. Se ele nem está em D, não pode estar em C interseção D. Tá? Perfeito. Se o x não pertence a C interseção D, ele não está aqui. Como A menos B está contido em C menos D, ele não pode estar em A menos B. Aqui eu estou usando o símbolo de menos para a diferença de conjuntos. E aqui o livro usa essa, as duas estão corretas. Eu vou mostrar as duas para quando aparecer ambas, vocês saberem, aparecer uma ou aparecer outra, vocês saberem que é a mesma coisa, diferença de conjuntos, tá? Se o x não pertence a A menos B, e o x pertence a A, ó, olha só, o x pertence a A, e ele não pertence a A menos B, então aqui tem o conjunto A, por exemplo. Aqui o conjunto B, né? Aqui disse que ele não pertence a A menos B, ele não está aqui, então ele só pode estar em A interseção B, tá? X pertence, então, a A interseção B. Quem é A interseção B? Os elementos de A estão em A e também estão em B. Então, o X pertence a B. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Veja, isso aqui já não foi tão rápido, né, para provar. Prove agora que se B e C são disjuntos, ou seja, interseção de B e C é vazia, A está contida em C e X pertence a A, então X pertence a B. Prova direta. Vamos assumir que isso é verdade, vamos assumir que isso é verdade, vamos assumir que isso é verdade. Então, vamos começar do X pertence a A. Se o X pertence a A, nós concluímos que o X pertence a C. Por quê? O X pertence a A. A está contida em C, disso e disso, nós temos que o X pertence a C. Como o X pertence a C e o B e C são disjuntos, né, não tem interseção, o X não pode pertencer a B. Claro, eles são disjuntos, então X não pertence a B, que é o que a gente queria provar. CQD, como queríamos demonstrar, né? Ok, a última aqui desse exercício. Se X pertence a C e A interseção C está contida em B, então X não pertence a A menos B. Vamos lá, temos duas hipóteses, x pertence a C, a interseção C está contida em B. Vamos lá, se x pertence a C, então nós concluímos que se x também pertence a A, então x pertence a B, né? Porque o A interseção C está contido em B. Olha só, aqui é bicondicional mesmo, né? Perdão, condicional mesmo. Não é isso? Ó, x pertence a C. Isso implica que, se x pertence a A também, a gente assume que x está em C, se ele também está em A, ele está em A interseção C, isso quer dizer que ele está em B. Ok? Disso, nós concluímos o seguinte, ó, que x não pertence a A menos B. Por quê? Temos dois casos a analisar aqui. Se x pertence a A e se x não pertence a A. Se x pertence a A, então nós temos que, se x pertence a A e x pertence a C, ele está em B. Se ele está em A, ele está em B, ele não pode estar em A menos B. Né? O A menos B, ele está tirando de B. Ele está em B, então cai fora. Né? O outro caso a analisar é se o X não estiver em A. Se o X não está em A, ele não pode estar em A menos B também, porque para estar em A menos B tem que estar em A também. Né? Ok? Então, cada caso falhou. Se ele está em A, ele está em B também, então, por esse motivo, ele está fora. Se ele não está em A, por esse motivo, não está em A, ele está fora. O último exercício para acabar a aula, exercício 4.4, sejam x1, x2, y1, y2, subconjuntos de um conjunto U. Suponha que x1 união x2 é igual ao universo, y1 interseção y2 é igual a vazio, x1 está contido em y1, e x2 está contido em y2. Então, essa carinha aqui tenta explicar essa situação. Esse olho esquerdo aqui é o y1, tá? E o x1 está aqui dentro dele. É um subconjunto de y1. O olho direito aqui é o y2, o x2 está aqui dentro dele. x1 está contido em y1,
x2 está contido em y2. E, além disso, diz que y1 interseção y2 é vazio, ou seja, eles são disjuntos, y1 e o y2, tá? Então, aqui é o x1, aqui é o x2, o y é o olho esquerdo, o y2 é todo o olho direito. E, além disso, x1 união x2 é o universo. Prove que x1 é igual a y1 e x2 é igual a y2. Então, aqui olhando graficamente, é fácil de ver isso, né? Se tivesse algum elemento aqui do y2 que não está no x2, tá? Então, o que aconteceria? Quando eu fizer a união desse com esse, não daria, esse elemento estaria fora. E não pode estar fora do universo, porque x1 união x2 é o universo, tá? Então, não pode ter elemento aqui fora e não pode ter elemento aqui fora. Ou seja, o x1 é todo o y1 e o x2 é todo o y2, tá? Então, tem aqui uma escritazinha, mas esse argumento que eu dei já é o suficiente. Claro que tem que ser escrito, né? Mas aqui está falado. Tudo bem? Ok, é isso.